Galerinha, boa noite. Vim aqui fazer mais um vídeo aí para vocês explicando por que do nada eu comecei a postar alguns tipos de vídeo no YouTube, no Instagram, alguns stories. Então vamos lá. Há muito tempo atrás eu tentava me identificar e saber o que eu deveria fazer. Qual era o meu caminho profissional, qual era o meu caminho sentimental, qual era o meu caminho, enfim, para onde eu deveria andar, o que eu deveria fazer. E tive poucas ajudas, como algumas pessoas que me seguem aqui no Instagram, sabe, eu fui criado sem pai e tal, só minha mãe. Eu não tive muito referencial de pai, não tive muito referencial de quem eu deveria me espelhar, em quem eu deveria estar olhando. A única coisa que eu aprendi com meu pai foi a casar e morrer casado, porque ele casou com a minha mãe e desapareceu, eu tinha 8 anos. E foi fazer a vida dele, fez as escolhas dele. Mas enfim, de 8 anos para frente, eu tive que criar responsabilidade, crescer, tive que amadurecer sozinho. Enquanto minha mãe estava trabalhando de faxineira, ela trabalhava numa pousada, eu tinha que me virar. Então ia eu e meu irmão para a rua, vender os doces que ela fazia. Nós vendíamos docinho de pote, brigadeiro, essas coisas. E a vida inteira eu sempre me perguntei, cara, qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu potencial? E eu nunca parei para pensar. E sempre pensei ajudando o próximo, sempre ajudando o próximo, sempre ajudando o próximo. Teve uma época que eu e minha esposa, nós éramos líder de célula, que era a célula de consolidação, que era da nossa igreja, nós somos evangélicos, que era da nossa igreja, e a gente cuidava de 20, 25, 30 pessoas, a ponto de ir em casa. Eu já cheguei a ponto de entrar dentro de comunidade, de favela, para pegar adolescente, jovem que estava usando droga e poder ajudar a direcionar aquele menino, e ele tipo assim, seguiu um rumo e a gente se sentiu orgulhoso. Isso a gente nunca filmou, a gente nunca falou nada, porque sem a gente querer saber, a gente já estava fazendo eu já estava fazendo o que eu fui chamado para fazer, o meu potencial, que é ajudar pessoas. E por muitas das vezes, quando eu era mais novo, eu me perguntava, pai, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu passo por certas situações? Hoje, mais adulto, um jovem com 27 anos, eu reconheço, eu vejo por que eu passei por tudo aquilo. Porque a maioria das coisas que eu já passei quando eu era mais novo, eu tive a oportunidade de cuidar de outras pessoas que estavam passando por momentos que eu já tinha passado. Enfim, humilhações, a falta de necessidades básicas, a quebra financeira, a quebra emocional, porque crescer sem um referencial de pai é muito complicado, não é fácil. E eu entendo isso daí, eu entendo a galera aí que tem um pouco de dificuldade no crescimento a respeito disso. Então eu já ajudava muita gente, já converso com muita gente, já sendo tão novo, tendo uma bagagem de experiência de vida um pouco vasta, não para me achar que eu sou melhor do que ninguém, mas foi o que o Papai do Céu permitiu eu passar, cara. E eu consigo ajudar algumas pessoas com conselho, com palavras. Eu muitas das vezes via algumas pessoas mudando de vida. Pessoas que não tinha planos de futuro, pessoas que chegavam na nossa mão numa pedra bruta. E a gente começava a cuidar dessas pessoas, a lapidar, e com determinado tempo essas pessoas estavam conseguindo galgar alguma coisa, chegar em algum lugar, chegar em gente que não tinha um trabalho, não tinha uma profissão, não tinha um ensino fundamental, coisas simples. Hoje, através de um conselho meu, eu pegar essa pessoa, montar na minha moto e ir até a escola, levar ele na escola, influenciar, e esse cara hoje tem uma empresa de pintura, esse cara hoje tem tem um ensino médio completo, e tudo a gente ajudando sem saber o que estava fazendo. Então hoje eu resolvi postar no Instagram, postar essas coisas porque respondendo a alguns pedidos. Algumas pessoas, alguns amigos meus sempre falavam comigo, cara, por que tu
não grava isso? Por que que tu não grava essas coisas que tu fala? Por que que tu não posta essas coisas que tu fala? Por que que você não faz algo para ajudar um número maior de pessoas? Por que você não ajuda um número maior de pessoas usando esse dom que você tem? Porque para mim eu vejo que foi um dom que Deus me deu, porque eu sou um tipo de pessoa muito positiva. Eu enxergo tudo quanto é tipo de erro, tudo quanto é tipo de problema, eu não consigo identificar uma coisa que não tenha solução. Eu enxergo um problema, enxergo uma solução. Se aquela solução ainda não é visível ou palpável, eu tento chegar numa solução possível. Teve momentos na minha vida quando eu era mais novo que nós passamos fome, fome mesmo. Passamos fome de não ter o alimento dentro de casa e minha mãe é terrível, porque eu sempre gosto de contar essas histórias de quando eu estou ministrando em alguma célula na igreja ou quando eu estou conversando com algum casal. Eu junto à minha esposa sempre gosto de contar essa história porque muitas das vezes a gente reclama demais, reclama muito da vida, diz que não temos nada, diz que estamos passando por um processo muito grande, mas na verdade a gente não sabe de nada, cara, de nada. De nada, a gente só reclama e esquece de agradecer a vida que a gente tem. E teve momentos que, como eu falei, teve momentos que a gente passou fome. E eu sei o que é chorar para querer comer um prato de arroz e feijão. Eu sei o que é passar por isso. Eu sei o que é você tomar chá de capim-limão e depois ficar com nojo de capim, tanto nojo de chá de capim-limão, porque você tomou chá de capim-limão há um determinado tempo na sua infância, que não tinha mais o que tomar e não tinha mais o que comer. Pão duro, não tinha mais o que comer. Era isso, velho. Ou era aquilo ou morria. Então, galera, eu tô gravando esse vídeo aí para explicar a vocês por que eu tô botando esses vídeos agora no Instagram. Que na verdade eu já fazia esse trabalho, mas já fazia esse trabalho pouco fechado. Poucas pessoas visualizavam a gente fazendo isso. E resolvi abrir, tentar ajudar um número maior de pessoas. Cara, eu digo pra vocês, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, ainda não estou no potencial de vida que eu quero chegar, mas é no pouco que a gente começa a trabalhar e transformar esse pouco no muito. A Bíblia diz que quando a gente é fiel no pouco, Deus automaticamente nos leva a ter muito, a nos colocar no muito. Muitas das vezes o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. E você está julgando, você está reclamando, você está dizendo que você não tem nada. Está dizendo que você precisa de mais alguma coisa. Porém, você tem tudo o que precisa para fazer a sua vida dar certo. Você tem tudo o que precisa para fazer a sua evolução, o seu crescimento material, financeiro, espiritual, enfim, relacionamento, fazer dar certo. Você tem exemplos na sua vida para fazer dar certo. Então, por isso eu decidi fazer isso. Então, galera, essa é a minha explicação aí. E em relação ao projeto, eu sim criei um projeto aí de 90 dias durante 5 horas da manhã, que eu acordo 5 horas da manhã para poder cumprir com algumas metas. São metas diárias para mudar não somente vida financeira, mas para mudar vida financeira, espiritual, mental, raciocínio, para você saber lidar com algumas coisas, lidar com pessoas, gestão de pessoas, que é o mais importante. Então, Rodrigo, você tirou isso da onde? Então, eu gosto muito de ler, Tenho um vício que é leitura, e gosto de ler coisas construtivas. E o último livro que eu li foi, se não me engano, foi Dinheiro Emocional, chamado Dinheiro Emocional. Esse livro me ensinou demais. E com o que ele me ensinou, eu consegui ver mudanças na minha própria vida. Então, se a minha vida consegue mudar, eu creio que a vida de outros também consegue mudar. Então, esse propósito, esse projeto, eu estou testando comigo mesmo. Eu coloquei algumas metas, coloquei um tempo determinado, horários para acordar, e estou testando comigo mesmo. Não tem como eu falar para você passar por um projeto que eu não fiz. Não tem como eu falar para você vender, ou vender que eu digo entre aspas, tipo, falar de um projeto para você que eu nunca fiz, que eu não passei. Não tem como eu dizer de uma coisa para você que para mim não gerou crescimento. Então, eu estou testando comigo mesmo para futuramente eu estar abrindo para a galera aí. Então, fica aí a explicação. Fica na paz aí, pessoal.